o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB, que cuida, trata, divulga as questões e os fatos relacionados com a doutrina espírita. Como estamos já anunciando desde a semana passada, né? Nós estamos com o nosso querido César Reis viajando e tenho aqui então a colaboração sempre prestimosa, inteligente, do querido Geraldo Cardoso para suas saudações. Alô, amigos. Bom estar de novo com vocês aqui, mais essa quarta-feira, enquanto nosso irmão César Reis estiver ausente. E tem também o Joel Vaz, com a sua agendinha do bem, né, que vai passar a vocês as informações dessa semana. Que a paz do Mestre Jesus ilumine os vossos lares, hoje e sempre. Dos Estados Unidos nos chega a programação de uma rádio chamada Kardec Rádio, transmitindo em inglês a programação que aborda os temas da codificação. Muito interessante, uma grade muito interessante, acentuando a importância do rádio, da televisão, do teatro, do cinema, na divulgação da doutrina através das artes. Se você quiser saber mais, quiser acessar e ouvir, acesse www.kardecradio.com. Que coisa gostosa saber, uma rádio espírita nos Estados Unidos. Mas em Londrina também nos chega a notícia de uma rádio espírita lá. É uma revista eletrônica semanal, O Consolador. Se você também quiser ouvi-la, acesse www.oconsolador.com.br. Uma programação gostosa, dinâmica, com entrevistas, mensagens de Chico Xavier, agendinha espírita também, livros, lançamentos, participação dos ouvintes, histórias, contos, muito interessante mesmo. Não esqueça, www.oconsolador.com.br. E agora, no final deste mês, o Teatro Vanucci, no Rio de Janeiro, no Shopping da Gávea, faz uma grande festa em benefício do Hospital Psiquiátrico Espírita Pedro de Alcântara, que é mantido pelo Grupo Espírita Obreiros do Bem. Trata-se da estreia de um belíssimo espetáculo, O Julgamento do Paranormal. É uma peça escrita e dirigida pelo premiado diretor de televisão, cinema, teatro, Jorge Luiz Queiroz. Encena 60 personagens vivendo uma história fantástica que é o julgamento de um paranormal e os seus descaminhos, as suas múltiplas vidas através dos tempos. Eu acho que é imperdível e você tem que estar lá. Por falar em Teatro Vanucci, o grupo de estudos Augusto César Vanucci, que se reúne todas as quartas-feiras às 19h30, convida você hoje para participar de uma belíssima palestra do João Silva, que vai falar sobre o tema Código Penal da Vida Futura. A entrada franca e eu espero vocês. Recentemente, tive o prazer de ouvir uma palestra do Dr. Paulo César Frutuoso. Ele é médico que nas últimas 3 décadas foi testemunha ocular dos fenômenos de hiperfísicos ocorridos na Casa Espírita Lar de Frei Luís. Ele lança um livro espetacular, A Face Oculta da Medicina, e em cima disto ele discorre sobre as nuances da medicina na conjugação com a mensagem kardeciana. Ele pergunta: é possível que médicos, mesmo depois de mortos, continuem a praticar a medicina? Que curem doenças graves, mesmo consideradas incuráveis? Que façam incisões cirúrgicas sem nenhum tipo de anestesia? Este livro do Dr. Paulo César Frutuoso é um livro que eu recomendo para todos aqueles que querem conhecer mais profundamente esses mecanismos extraordinários que são os mecanismos desta doutrina fantástica que é a doutrina dos espíritos. Não esqueçam,
as contribuições para ajudar na montagem do espetáculo O Julgamento do Paranormal é http://catarse.me/pt/espetáculo teatral tudo junto. Que Deus ilumine os vossos lares, hoje e por todo sempre. Na continuidade do nosso programinha aqui, nós temos hoje as perguntas enviadas pela nossa ouvinte Elba Guimarães, aqui do Rio de Janeiro. Muito bem. A nossa irmã nos pergunta: um amigo de minha família diz que se criou em um mito sobre Jesus e que ele, na verdade, foi um homem empenhado na libertação de Israel do domínio romano. O que o Espiritismo tem a dizer sobre isso? Olha, minha amiga, o Espiritismo, ele fundamenta-se nos ensinamentos e na moral cristã. Nós temos a profunda consciência de que a missão libertadora de Jesus, ela foi muito além das amarras políticas, fixando-se na reforma íntima das pessoas, na salvação espiritual através da regeneração proporcionada pela prática do amor e do bem. A tradição, ela nos ensina que havia em Israel uma revolta nacionalista contra a presença dos romanos e que o carisma e a liderança de Jesus eram uma verdadeira bandeira que os revoltosos queriam usar. E, por outro lado, os romanos, eles temiam que as palavras do mestre pudessem levar os hebreus à sublevação. Dessas duas perspectivas, provavelmente nasceu a ideia do Jesus histórico, ou seja, do líder político e não do religioso. Todavia, se nós olharmos a trajetória do cristianismo, nós vamos ver que as lições de Jesus cada vez mais se fortalecem e emocionam. Nenhuma concepção moral conseguiu passar pelos milênios e cada vez mais se fortalecer, como foi o caso do cristianismo. Não é? Então, a força dos ensinamentos de Jesus, através do Sermão da Montanha, das parábolas, ela é de tal magnitude que nos faz pensar que o cristianismo ainda evolui, ainda está sendo implantado nos corações, ainda não completou o seu ciclo de vida. Tanto é assim que revelações divinas como o Espiritismo, por exemplo, ainda são necessárias e importantes na busca por um caminho que leve a humanidade às paragens da luz. Reduzir o papel de Jesus ao de um líder político é menosprezar a história e é também ignorar os seus caminhos, tanto de Jesus quanto os próprios caminhos da história. A nossa irmã tem mais uma coisa a acrescentar. Ela diz: essa mesma pessoa diz que os cristãos nem mesmo sabem em que dia nasceu Jesus e que essa data é comemorada em diferentes ocasiões por diferentes denominações religiosas. O que o Espiritismo pode dizer sobre isso? Olha, essas diferenças de datas, elas surgiram no mundo cristão em função dos vários acertos realizados nos cálculos do tempo, conforme essa metodologia foi se aperfeiçoando. Então, eu apenas faria um pequeno reparo quando você diz que os cristãos nem mesmo sabem em que dia nasceu Jesus. Não é, o que acontece é exatamente que cada vez que o calendário, em termos da época, foi sendo alterado, acertado, corrigido, ajustado, é claro que as datas foram também seguindo essa mesma tendência de se alterarem. Né? Então, o calendário gregoriano, que foi oficializado no Concílio de Trento, até porque naquele tempo quem ditava essas coisas não eram organizações científicas, era a igreja quem tinha a condição de fazer isso. Né? Então, no Concílio de Trento foi definido o calendário gregoriano. E por ser uma iniciativa da Igreja de Roma, ele não foi aceito pelas igrejas dissidentes.
E, portanto, as datas variavam de acordo com as posições político-religiosas. Então você vê, além do próprio processo de se fazer o ajuste natural pela apuração, né, melhoria da contagem do tempo, ainda tinha a questão das diferenças de opinião, dos cismas religiosos que obrigavam, então, eles aceitarem ou não. Então acontecia casos em que a Igreja de Roma seguia um calendário, a Igreja de Constantinopla seguia outro, né? Então, nós espíritas, ao avaliarmos a grandeza da mensagem que Jesus nos legou, a importância do seu ensinamento e o que isso significa em nossas vidas, nós somos levados a julgar de menor importância se o mestre nasceu a 25 de dezembro ou se 6 de janeiro, se ele nasceu 4 anos depois do ano zero, enfim, ou qualquer outra data. E isso tem sido motivo de longas e inúteis discussões regidas pela vaidade. O importante não é o dia em que Jesus nasceu. O que vale é a missão que ele veio cumprir e o que isso representa para todos nós. Muito bem. A nossa irmã continua aqui. Peço desculpas pela insistência das minhas perguntas sobre Jesus. Mas é muito esquisito o que dele se fala. Por exemplo, é verdade que ele se casou? Que constituiu família? Que tinha irmãos? Vocês fazem cada pergunta que a gente fica... Veja bem, essa aí tem a mesma... Mas eu acho que a pergunta é válida, ela deve ser feita, sim, porque, na verdade, quando nós analisamos a pergunta, ela serve para quem pergunta e serve para uma porção de gente que está ouvindo o programa e que também, eventualmente, pode ter essa mesma curiosidade. Vocês têm sempre liberdade de fazer as suas perguntas, porque eu acredito que o esclarecimento, ele não conhece críticas, ele não conhece restrições. O conhecimento ele deve ser difundido, espalhado, analisado, e todos podem perguntar aquilo que o coração disser e pedir. Então, quando eu digo vocês fazem cada pergunta, eu não estou me referindo à qualidade da pergunta, eu estou exatamente dizendo da dificuldade dela, como ela muitas vezes pode traduzir até para nós mesmos aqui, que nos propomos a dar as respostas, a interpretá-las e respondê-las, né? Então, minha amiga, não há o que desculpar. O que você considera esquisito são fatos que ao longo dos 2000 anos de cristianismo envolveram a figura de Jesus. Jesus, ele pela sua própria condição de grande missionário de Deus, ele sem dúvida nenhuma acabou sendo envolvido por uma capa mítica, né? São histórias, lendas, coisas que envolvem a figura dele e que, sem dúvida nenhuma, excitam a imaginação, a curiosidade de todos nós, né? Talvez em busca de humanizar esse Jesus mítico é que essas perguntas e essas dúvidas acabam surgindo, né? Olha, nós não temos qualquer indício que informe se Jesus casou ou constituiu família. Um espírito da grandeza do Mestre provavelmente estaria de tal maneira envolvido com a sua missão que ele não teria condições para casar-se. Agora, quanto ao fato dele ter irmãos, a Bíblia documentou isso através dos evangelhos de Mateus, João, nos Atos dos Apóstolos e nas epístolas aos Coríntios e aos Gálatas, que foram produzidas por decorrência dos Atos dos Apóstolos, né? Para nós, espíritas, os aspectos familiares de Jesus não devem ser objetos de maior especulação. Eles em nada alteram a grandiosidade do cristianismo, que, na verdade, deve ser o foco principal de nossa atenção. Não fique preocupada com o que você considera esquisito. São detalhes consequentes, muitas vezes, de uma irreverência que não deve prosperar.
Existem, inclusive, seitas religiosas que elas, no contexto teológico que elas têm, elas chegam a colocar o nome de Jesus casando-se com Madalena e que com ela teve filhos e que os filhos foram uma prole que faz parte de uma seita que se desenvolveu e etc. Enfim, sem nenhum conteúdo histórico que diga isso, são especulações, as pessoas falam isso. É como eu disse antes, no sentido provavelmente até de humanizá-lo, né? Mas, na verdade, é uma incoerência, não é isso que deve preocupar a gente, entendeu? Que nós, que nós analisemos isso, que nós façamos comentários a esse respeito. Tudo bem, Jesus casou, Jesus não casou, e vamos procurar. Agora, tem pessoas, tem seitas religiosas, como eu disse, né, que levam anos olhando pedacinhos e pedacinhos, trechos de papel, de papiros, de coisa, para tentar encaixar alguma coisa com relação a isso. E, no entanto, esse tempo precioso, essa inteligência, essa capacidade de realizar e de produzir, deveria ser canalizada de uma forma edificante para coisas produtivas que representariam o conteúdo da mensagem de Jesus. Autores também idealizam algumas histórias assim, que confundem. Exatamente, e isso traz confusão. Então, a pessoa, ao invés de tentar entender, por exemplo, bem-aventurados os misericordiosos, então, se fosse gasto o tempo para se avaliar a importância da misericórdia, da generosidade, que é gasto para se descobrir se Jesus casou, se não casou, se teve filhos, são realmente envolvimentos míticos na figura de Jesus que não levam a nada, não traduzem nada, fazem parte pura e simplesmente de uma informação, de alguma coisa que se fala, e o pessoal se perde muito nisso. E, aliás, não é só nesse ponto, não. Existem uma série de outros aspectos das religiões, de uma maneira geral, que são onde as pessoas perdem um tempo enorme, uma inteligência é gasta, é desperdiçada em se discutir coisas absolutamente fúteis, coisas que não têm nenhum sentido, não traduzem conteúdo nenhum, né? E hoje em dia, felizmente, as novas gerações que estão trazendo uma nova vida, um novo sopro, não só para o Espiritismo, mas para outras religiões também, eles estão tirando essas coisas do caminho e efetivamente focando aonde interessa, onde realmente é preciso que o tempo seja aplicado, né? É verdade, é isso mesmo. Então, meus amigos, nós estamos aqui terminando mais esse programa, agradecendo o carinho da audiência de todos, e na continuidade agora nós vamos também tendo o Geraldo, né, Cardoso com a sua Internet do Bem. Que Deus abençoe a todos. Tudo bem, até daqui a pouco. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Precisando escolher um presente? Aceita a sugestão? Ofereça um livro. Na livraria do ICEB, você vai encontrar sempre o presente ideal ao preço de R$20 o volume. Para a sua comunidade, você pode receber os livros pelos correios, fazendo os pedidos por telefone. DDD 21 2224 1060 ou 2224 0726. Meus amigos, hoje a Internet do Bem nos traz a narração de um fato verídico da vida de Chico Xavier, narrado por Divaldo Pereira Franco. Conta-nos Divaldo
que entre os muitos fatos que enriquecem a trajetória do saudoso irmão, o mais bonito não eram apenas as visitas programadas que Chico fazia em companhia de grupos, mas aquelas que ele realizava no anonimato, pela madrugada, quando saía sozinho para levar seu conforto moral a famílias carentes, pessoas doentes, moribundos. Às vezes, ia acompanhado por um amigo para assessorá-lo, pois já portava alguns problemas de saúde, mas sem que ninguém o soubesse. Ali estava a maior antena paranormal da humanidade dos últimos séculos, apagando esse potencial para chorar com uma família que tinha fome. Em Pedro Leopoldo, ele tinha o hábito de visitar pessoas que se abrigavam sob os restos de uma velha ponte existente em uma estrada abandonada, o que fazia em companhia de sua irmã Luísa e outras 2 ou 3 pessoas muito pobres de sua comunidade. À medida que a frequência das visitas aumentava, crescia o número dos refugiados da ponte, dificultando a obtenção dos víveres necessários, pois Chico e seus caravaneiros não possuíam recursos suficientes. O esposo de Luísa era fiscal da prefeitura, recebia como donativo das feiras livres sobras de legumes e outros alimentos para serem distribuídos pelo grupo nas noites de sábado. Porém, chegou um dia em que Chico e seus amigos não possuíam absolutamente nada para ser doado. Eles também estavam vivendo em extrema pobreza. Por isso, decidiram não realizar a visita nesse dia, pois aquelas pessoas tinham fome e de nada adiantaria visitá-los de mãos vazias. Nesse momento, o espírito do Dr. Bezerra de Menezes surgiu diante deles e sugeriu que colocasse alguns jarros de água, pois ele iria fluidificá-la para distribuição aos pobres. E assim, eles teriam algo para oferecer-lhes. Assim foi feito. Aquele benfeitor, utilizando-se do seu ectoplasma e das demais pessoas presentes, fluidificou o precioso líquido, que adquiriu um suave aroma. E então Chico e seus amigos, após a reunião habitual dos sábados, tornaram as moringas e partiram em socorro aos irmãos da ponte. Ao se aproximarem do local de destino, desde longe divisavam a aglomeração de cerca de 200 pessoas ansiosas, que aos gritos anunciavam: "Lá vem o Chico! Lá vem o Chico!" Mas ele seguia, constrangido e angustiado, por estar trazendo apenas água fluidificada. Como explicar àquelas pessoas famintas o que estava acontecendo? Como dizer-lhes que não haviam conseguido obter alimentos para distribuir? Como convencê-las de que a água fluida os alimentaria se tivessem fé? Como falar de fé a quem não se alimenta há dias? Mesmo assim, tomou coragem e falou: "Meus irmãos, hoje nós nos esforçamos, mas não conseguimos trazer nada", e narrou as dificuldades enfrentadas pelo grupo. Diante disso, as pessoas demonstraram grande frustração, reagiram com irreverência e Chico, profundamente penalizado, começou a chorar. Nesse instante, uma das assistidas levantou-se e exclamou de forma enérgica: "Alto lá! Este homem e estas mulheres vêm sempre aqui nos ajudar com grande dedicação. Hoje, que eles não têm nada para nos doar, cabe-nos dar-lhes alguma coisa em retribuição. Vamos dar-lhes a nossa alegria, vamos cantar e agradecer a Deus pela saúde, pelos braços perfeitos, enfim, pela vida." Enquanto falava, surgiu um caminhão carregado de alimentos e alguém gritou do seu interior: "Quem é Chico Xavier?" Chico prontamente respondeu,
e o motorista perguntou se ele se lembrava de um certo doutor fulano de tal, do qual Chico se lembrou de imediato e passou a explicar que se tratava de pessoa de grandes posses materiais, residente da cidade de São Paulo, que anos antes o procurou em São Leopoldo para relatar um drama que sofrera e pedir a sua ajuda. Ele e a esposa estavam desesperados, pois seu filho querido desencarnara e estavam inconsoláveis. Naquele tempo, ainda não existia o denominado correio de luz. As comunicações recebidas eram mais esporádicas. Chico se compadeceu profundamente da angústia daquele casal e, durante a reunião, o filhinho foi trazido pelo Dr. Bezerra de Menezes e escreveu uma consoladora mensagem. Emocionado, o pai desejou saber como era possível ao filho dar aquela comunicação. E Chico explicou-lhe pacientemente, dando-lhe uma ideia aproximada de como aconteciam as comunicações mediúnicas. Disse-lhe que se tratava de um fenômeno natural e que, naquele caso particular de desencarnação tão recente, fora possível graças à intervenção do venerando espírito do Dr. Bezerra de Menezes, que trouxe o jovem desencarnado exclusivamente para esse fim. O casal demonstrou a sua imensa gratidão ao Dr. Bezerra de Menezes e manifestou a firme intenção de retribuir a graça obtida, o que seria feito em breve. Mal acabara de relatar esse episódio e o motorista narrou: estou trazendo este caminhão de alimentos a mando do Dr. Fulano de Tal, que o destinou ao endereço do centro espírita, onde a carga deveria ser entregue. Mas tive um problema na estrada e atrasei-me. Quando cheguei lá, estava tudo fechado. Olhei para os lados, procurando por alguém, quando veio um senhor idoso, de barba branca, e perguntou se podia ajudar. Procuro o Chico Xavier, respondi. Ele disse: dobra ali, vá até uma ponte caída e diga que fui eu quem o orientou. E qual o seu nome? Perguntei. Ele respondeu: Bezerra de Menezes. Meus amigos, vejam que bela mensagem, que belo exemplo de fé e de que o Pai jamais esquece as nossas súplicas. Meus amigos, agradecendo a sua audiência, aqui nos despedimos, com votos de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. No próximo sábado, as nossas atividades do ICEB. Na parte da manhã, Silvio Portugal, Doutrina Espírita e Mediunidade. Altamiro Rocha, Esperanto Básico 1, Esperanto Básico 2. E de 1h30 às 14h45, de 1h30 às 15:45, o estudo da obra de André Luiz nos domínios da mediunidade, com Luiz Eduardo Barreira Brandão. O Luiz Eduardo, ele é um grande amigo nosso de muito tempo, de longa data, e tem uma visão muito interessante do confronto entre o pensamento espírita científico e a ciência, do qual ele é engenheiro, e também profundamente conhecedor da física, em especial da mecânica quântica, deste momento quantum, isto é, dos pacotes de energia que Einstein resolveu denominar por quanta de luz ou quantum. Muito bem, toda esta relatividade de energia, ele traz o raciocínio lógico de como pensar os fenômenos espíritas em confronto através da obra de André Luiz, em especial nos domínios da mediunidade, de uma forma muito oportuna, inspirada, de bom estudioso e conhecedor que é, tanto
da física, em especial da mecânica quântica, e desta visão do fenômeno mediúnico sob a ótica de André Luiz, nas mãos abençoadas do médium que viveu o amor, que viveu santificando a própria vida nas atitudes de amor, Francisco Cândido Xavier. Às 3 da tarde, Jorge Pio, na cadeira Ciência Espírita, tema Futuro Este Desconhecido. Então, 3 da tarde, no próximo sábado, Dr. Jorge Pio e o tema Futuro Este Desconhecido. E até o nosso próximo encontro. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura